Programa Simples Assim. Apoio Mr. Richard Eventos. Opções diferentes para sua festa ser um sucesso. Vai, pega, olha. A gente começa o Simples Assim junto com o Ali e o seu bichinho de estimação. Ele adora o sapinho verde, até que a gente não atira pra ele, ele não sossega. O Ali tá começando o Simples Assim de novo com a gente hoje, porque nós temos um assunto muito importante no programa de hoje. Simples Assim vai abordar o direito dos animais, mas é uma questão muito mais ampla do que tudo aquilo que a gente conhece e do que nós já até abordamos no programa. O Dr. Wagner Ramos de Quadros, que é juiz de direito e também está coordenando um trabalho com alunos de direito da Fundação Padre Albino, fala pra gente sobre esta questão e você com certeza também vai se interessar. Distúrbios do sono é o outro assunto do nosso programa e a gente conversa com o Dr. Fábio Macchione, que é especialista neste assunto, medicina do sono. E o programa também vai falar sobre pedal, uma prática muito comum em Catanduva, aliás, está se espalhando pelo Brasil todo, de pessoas que pegam a bicicleta no final do dia e saem pelas trilhas da região. Nós acompanhamos um grupo imenso de ciclistas que foram fazer o seu pedal num sábado à tarde e o Simples Assim vai mostrar todos os detalhes para você. Confira! O Residencial Nova Catanduva estará pronto em breve e a JP Imóveis está oferecendo lotes comerciais no novo bairro. Terrenos a partir de 160 metros quadrados em ótima localização e com toda a infraestrutura. Reserve já o seu e garanta um grande negócio. Pagamento facilitado. O Simples Assim aborda a questão agora dos direitos dos animais, mas não aqueles a que a gente está acostumado e que a gente ouve falar, que já tratamos inclusive aqui no Simples Assim do Dr. Davis Quinelato. A questão é um pouquinho mais profunda do que isso e também mais filosófica. Ela é alvo de um projeto de extensão do curso de Direito das Faculdades Integradas Padre Albino e este curso de extensão tem a participação efetiva do professor Wagner de Quadros, que hoje nos recebe mais uma vez para falar um pouquinho dessa questão do direito. Dr. Wagner, muitíssimo obrigada por nos receber. Esse projeto de extensão tem como objetivo abordar e pesquisar sobre a questão da vida dos animais urbanos e de que maneira isso se liga ou se relaciona com a comunidade, com os seres humanos. Mas a questão dos direitos dos animais é um pouquinho mais profunda do que isso. Sem dúvida. Os animais são seres como nós. Eles sentem, eles sofrem, eles têm apegos, eles têm família, eles têm filhotes, eles têm saudades da gente quando são animais domésticos, né? Então eles são seres muito semelhantes a nós, né? Então um primeiro ponto é a gente conseguir olhar para os animais e perceber essa semelhança. A partir da percepção dessa semelhança, talvez nós possamos refletir sobre qual é a nossa conduta mais ética. Então, ao invés de ver os animais apenas como coisas que nós possuímos, compramos, usamos, talvez nós possamos refletir sobre a possibilidade de desenvolver uma conduta de respeitá-los como seres semelhantes a nós. E quando falamos de animais, não estamos nos referindo apenas aos animais domésticos? Não. O senhor está se referindo também ao boi, ao porco, que nos alimentam? Sem dúvida. Na verdade, os animais formam, dentro dos reinos da natureza, os animais eles ficam no reino animal. E não existe uma diferença essencial entre uns e outros, né? Todos eles têm, em algum nível, essas coisas que nós temos também. Esses sentimentos, especialmente aquele conceito de senciência, que é a capacidade de sentir e de ter interesses próprios. Todos os animais têm, em algum nível, essa senciência. Então, eles sofrem, eles precisam ter os seus interesses reconhecidos pelos homens, que normalmente nós apenas usamos sem pensar em quais são os interesses deles. De que maneira esse tema foi despertado, Dr. Wagner? Porque, afinal de contas, a gente está tão acostumado a nos servir dos animais, né? Eles foram força motora quando não existia carro, eles nos alimentam, nós comemos ovos, galinha, a carne do porco, a carne da vaca, isso para dizer aqui, em outros países
de outros animais até. Em que momento isso chamou sua atenção e o senhor resolveu pesquisar e desenvolver o trabalho acerca disso? No meu caso... Isso já é muito comum, desde os 14 anos eu optei por não comer carne demais, mas eu não fazia grandes reflexões a respeito, não. Mas com o tempo eu fui estudando e fui percebendo que, na verdade, o ser humano ele tem um instinto de dominação, e esse instinto de dominação e de apossamento faz com que ele procure se apropriar e dominar tudo que o cerca. Isso vale para as coisas materiais e até para as coisas imateriais. Então, a história humana, em boa parte, diz respeito ao conflito entre os seres humanos, porque uns querem dominar os outros. E na história humana, com muita frequência, o dominado se torna escravo do dominador, e o dominador se torna senhor do escravo. Assim como aconteceu e ainda acontece em algum nível entre os humanos, isso também acontece e aconteceu sempre entre os humanos e os não humanos, em que os não humanos são tidos como coisas. O que acontece é que conforme a gente vai refletindo, estudando, principalmente na área da filosofia e da religiosidade, a gente vai percebendo que pode existir um outro enfoque. E a nossa premissa é de que toda vida é sagrada. E o senhor quer colocar isso em discussão com os alunos. O senhor disse assim que eles são coisas. E hoje a gente observa que está na moda ter um animalzinho de estimação. As madames Gus carregam a tiracolo. Quanto mais caro o bichinho, mais bonito é, tanto para cães como para gatos e até outros animais, como aqueles que parecem lagartos, tem as iguanas, por exemplo. Ou seja, eles são mesmo, foram coisificados, por assim dizer. Essa é uma ideia que vocês vão buscar modificar a partir desse projeto também? O status de coisa também é colocado sobre nós. Por exemplo, a mulher é coisificada com muita frequência. Sim. Se torna um objeto também. Você pode exatamente. ver nas propagandas em que a imagem da mulher é utilizada para vender produtos, porque na verdade, na sociedade capitalista, a tendência nossa é tratar tudo que nos interessa como coisa. Acontece que quando a gente olha para um ser vivo, a gente percebe, especialmente nesses que vivem conosco nas nossas casas, que eles são bastante semelhantes a uma criança. Um cachorrinho, um gatinho são criancinhas. Isso. Mas a gente entende que o animal não é objeto, não é propriedade da pessoa. Um ser vivo não pode ser dono de outro ser vivo. Essa é uma das premissas dos direitos dos animais. E aí, de que maneira, Dr. Wagner, isso pode ser levado para o cotidiano das pessoas e para a comunidade efetivamente? Embora essa reflexão sobre o status dos animais não seja tão nova, aqui em Catanduva está se realizando uma revolução, porque é a primeira vez que em nível universitário nós levamos esse questionamento, essa reflexão, esse debate. Então, os alunos de Direito na FIPA, nesse momento, estão tendo a oportunidade de tomar contato com ideias que ainda se discute em poucos lugares, em lugares muito selecionados. Então, nós vamos trazer pessoas para palestrar, nós vamos fazer indicações bibliográficas, nós vamos refletir e questionar junto com os estudantes como eles veem, como eles sentem. Por exemplo, quando eu vou a uma sala de aula falar sobre esse tema, eu pergunto quem tem em casa cão e gato. A maioria levanta o braço. E eu pergunto, o que vocês percebem, eles sentem? É muito diferente do que vocês sentem? E é unânime, é muito parecido. Sim. Quando você consegue reconhecer no outro algo que você tem dentro de si, gera uma empatia. A partir daí, para reconhecer que o outro tem direito, o passo não é tão grande, o salto não é tão grande. E vai ser uma coisa que o senhor acredita que vai fluir com facilidade, com leveza? Eu percebi nos alunos uma predisposição, um interesse. Eu acredito que em Catanduva nós vamos ter um centro de reflexão e estudo sobre esse tema. Isso termina no final do ano, Dr. Wagner? Tem a duração de um ano esse projeto. Então, no final do ano, a gente volta a conversar com o Dr. Wagner para saber como é que anda os direitos, a quantas andam os direitos dos animais. Foi um prazer mais uma vez falar com o senhor. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Programa Simples Assim. Apoio Mr. Richard.
Coma à vontade por R$ 13,90.